Lucas capítulo 7, versículo 48, diz assim a palavra do Senhor: Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mais uma vez o versículo 48, então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Convido você a curvar a sua cabeça em o nome de Jesus e a orar comigo, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Meu Deus, em o nome de Jesus, em tua presença nós estamos, e eu te agradeço, ó Deus, por esta maravilhosa noite que o Senhor nos proporcionou, para aprendermos acerca da tua palavra, sermos moldados pela tua palavra. Abençoe todos nós que aqui estamos, e a igreja levante as mãos e diga comigo: meu Deus, eu recebo a tua palavra na minha vida. Dê um aplauso ao Senhor mais uma vez e engrandeça o nome dele. Perdoar pecados não é uma prerrogativa humana, pois nem os homens se atrevem a tamanho feito. É difícil nós perdoarmos aquilo a qual a pessoa, por ação ou omissão, causou na vida do próximo, ou até mesmo causou contra si mesmo. Nós podemos, por exemplo, analisar em nossas leis que se tem o perdão judicial naqueles casos, por exemplo, em que a penalização da perda de um filho é muito maior do que seria se a pessoa fosse encarcerada. Mas, fora isso, comumente nós encontramos penas, mesmo que sejam mínimas. A pessoa pagará pelo que fez, pelo crime que cometeu. Nós estamos falando acerca do reino humano, porém, acerca do reino celestial, acerca da nossa relação com Deus. Ser humano nenhum tem a prerrogativa de perdoar aquilo a qual eu cometo contra Deus, um pecado contra Deus. Ora, se eu cometo um crime contra o Estado e contra uma pessoa, dificilmente o Estado vai me perdoar, ainda que tenha a prerrogativa. Agora, se eu cometo um ato contra Deus, eu peco contra Deus, eu transgrido a lei de Deus, quem sou eu, humano, para dizer a você: perdoados são os teus pecados contra Deus? É por isso que os hebreus, eles acreditavam que somente Deus poderia perdoar os pecados do povo. E eles não estavam errados nisso. Porque ainda que eu diga: vá-te em paz, você não deve mais nada, os teus pecados foram limpos pela minha declaração, isto é inútil, é em vão, porque quem sou eu para ser um mediador entre você e Deus? Quem sou eu para dizer: a dívida que você tem perante Deus, eu a paguei? Só podia fazer isso o próprio Deus. É por isso que quando Jesus fala para esta mulher: perdoados são os teus pecados, aqueles homens ficaram enlouquecidos, ficaram irados, porque é como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho a prerrogativa de perdoar os teus pecados, mas você é Deus. Jesus estava se declarando Deus aqui, claro que de forma implícita, porque todos nós sofremos com a consciência pesada, todos nós sofremos
quando nos culpamos por algo. Ainda que alguém a qual tenhamos cometido uma ofensa, esta pessoa diga, eu te perdoo, ainda assim nós queremos reparar de outra maneira. Ainda assim nós queremos de alguma maneira que esta culpa, que este fardo, que este peso venha a ser retirado de nossas costas, porque nós não suportamos a culpa. A culpa, ela não depende do outro. A vergonha sim. Por exemplo, você não faz certas coisas por vergonha, mas se não tiver ninguém ao seu redor, você faz. Isto é vergonha. A vergonha te impede de demonstrar os teus comportamentos para outras pessoas, mas sozinho você faz. A culpa é diferente. A culpa é aquilo que te limita certos comportamentos que você não emite nem mesmo quando está sozinho. Por exemplo, se você se sente culpado em roubar, alguém pode deixar uma carteira ou deixar um maço de dinheiro próximo de você. Logo, se você é alguém que se sentiria culpado em roubar, não tem câmera, não tem nada te vigiando, e de repente você diz, não, eu não posso, porque, não, isso aqui é algo grave. E aí, de repente, a culpa te invade e você diz, não, eu vou deixar esse dinheiro aqui. Não tem ninguém te vigiando, mas aí você não tem culpa, você só tem vergonha. Não tem ninguém, não tem câmera, você pega o dinheiro. Veja que eu não estou falando hoje de vergonha, eu estou falando de culpa, porque a culpa é aquilo que nos oprime, é aquilo que ainda que alguém diga não faça, é quase que inútil essa ordem de alguém, porque nós temos no nosso interior uma moral, uma ética, ou uma certeza de que não devemos cometer aquilo. E existe muita culpa em nós. Às vezes nós falamos, e ninguém está nos condenando por falar, mas vamos para casa nos sentindo culpados. Eu falei de uma forma que esta pessoa com certeza se ofendeu. Será que ela gostou? Será que da forma como eu me expressei foi agradável? E este peso da culpa nos acompanha até nesses casos. Mas existem casos que nós não nos perdoamos. Aquilo que nós fazemos é um fardo tamanho que nenhum ser humano pode se aproximar de nós e dizer, esquece isso, não sofra por isso. A pessoa carrega sempre aquilo. Ela diz, eu sou culpada pelo meu casamento não dar certo. Ainda que alguém diga, não, você não tem culpa, eu tenho culpa. Eu tenho culpa porque de repente eu deixei o meu filho ou a minha filha e aconteceu aquele acidente. Eu tenho culpa sim do que vem acontecendo comigo. E a pessoa carrega dentro de si aquilo que machuca ela, aquilo que fere ela, porque a culpa é uma imposição de uma força que geralmente nós não suportamos e sofremos com isso. Esta mulher, ela era pecadora, ela tinha uma culpa, ela carregava, além da culpa, preconceitos, discriminações, mas ela precisava ser perdoada, porque a culpa não precisa de ninguém ficar te acusando. Ela tinha o olhar de discriminação das pessoas, ela tinha o olhar de preconceito, o olhar de rejeição, mas ainda assim ela era carregada de culpa. E como o Senhor sabe disso? É claro, olhando o texto, vamos perceber que aquela mulher, por detrás do Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava sentado à mesa, ela estava derramando o bálsamo de perfume aos pés dele, ao mesmo tempo que ela chorava. Ora, quando nós choramos, geralmente
é porque nós nos sentimos culpados. Nós precisamos de alívio. E ela estava buscando o alívio aos pés de Jesus. É como se ela estivesse dizendo: me perdoe, veja o que eu estou fazendo, Senhor. Os olhares são de discriminações, de preconceitos, mas eu te peço perdão, porque ela se sentia culpada. Ela se sentia alguém que rejeitava a si mesma. Porque uma coisa é quando o outro te rejeita, outra coisa é quando você rejeita a si mesma, ou a si mesmo. E esta mulher estava agora aos pés de Jesus, tendo os seus fardos retirados, tendo a culpa eliminada, porque ele falou: perdoados são os teus pecados. Existe culpa em você, pesos e fardos, que você se impõe, e que você diz: a razão de eu estar desta maneira, a culpa é minha. Aquele relacionamento não deu certo, a culpa foi minha. Aquele acidente, a culpa foi minha. Hoje eu não consegui aquilo que eu almejava, a culpa foi minha. E você carrega isso, transformando o teu interior em inquietações, em vendavais, em tempestades, até que você precisa do perdão. E o perdão de Deus é aquilo que faz você se sentir aliviada diante dele, mas também se sentir aliviada ou aliviado diante de si mesmo. Quando o Senhor Jesus nos perdoa, nós entramos em paz com Deus, mas nós não precisamos apenas de paz com Deus, precisamos de paz com o nosso interior. Porque a culpa destrói o nosso interior. E Jesus está dizendo para esta mulher: perdoados são os teus pecados. Eu estou te dando uma nova vida. Vá em paz, ou seja, caminhe em paz. Trilhe os teus caminhos em paz. Nada de perturbações, nada de fardos, nada de um olhar interior destruidor. Olhe para si mesma e perceba que eu estou te valorizando. Olhe para si mesma e perceba que o meu amor te encontrou. Olhe para si mesma e perceba que eu sou Deus que limpa o teu interior. Aliás, aquilo que te prejudicava, eu, Senhor, estou retirando agora os entulhos, os fardos, aquilo que você acusava a si mesma. Esta mulher, ela não fora acusada pelas pessoas agora, neste momento, diante de Jesus, mas ela acusou a si mesma. Aliás, é bom às vezes nós nos acusarmos, porque o apóstolo Paulo fala que quando nós acusamos-nos a nós mesmos, não precisamos que outros venham nos acusar. Porém, isto não deve ser constante na sua vida. Você não deve viver se acusando. Mas se a tua consciência te acusa, é sinal de que existe culpa. E a culpa vai destruir o teu interior. A culpa diante das tuas escolhas, a culpa diante dos teus projetos, a culpa diante das opções. E de repente você se sente emaranhado, amarrado, não sabe para onde ir, porque a culpa te prende e a consciência te acusa. Todos os dias a tua consciência te acusa. É necessário procurar a Jesus. Esta mulher procurou Jesus. A culpa a prendia,
a destruía, a culpa a impedia de ser alguém que tivesse paz. Ela precisava de paz. Talvez você precise de paz. Talvez você se sinta alguém com autoestima lá embaixo. Alguém que não tem uma boa avaliação de si mesmo. Talvez se eu fizesse agora umas perguntas ou colocasse você para responder um questionário e perguntasse uma nota que você poderia conceder a si mesma, seria de 0 a 10. Alguém poderia arriscar dizendo 5, outros 3. Somente aquele que tem um eu narcísico muito forte diria 10. Mas a maioria de nós, por culpa, diríamos 7, 5. E alguém com autoestima lá embaixo, cheio de culpa, cheio de fardo, como esta mulher, talvez, diria 0, 1 ou 2. Qual nota você daria a si mesmo? Se você disser, a minha vida não é boa, tudo dá errado, eu sei que as pessoas me julgam, mas eu faço por onde? Está na hora de você se aproximar de Jesus. Esta mulher, ela não se assentou à mesa, porque perceba que o fariseu convidou Jesus para uma janta, e logo Jesus se assentou à mesa com ele. Se assentar à mesa com alguém, fala de um grau de igualdade. Se eu me assento com alguém em uma mesa, logo eu estou me equiparando a esta pessoa. O fariseu não reconhecia Jesus como Deus, tanto é que ele se escandalizou quando Jesus falou, perdoados são os teus pecados, porque os hebreus acreditavam que somente Deus poderia perdoar pecados. Logo, se Jesus perdoou o pecado daquela mulher, é porque ele estava assumindo para si a prerrogativa de ser Deus, e o fariseu ficou irado com isto, porque ele convidara Jesus apenas para ver se ele era profeta ou não. Ele não queria receber Jesus como Deus, ele queria saber se Jesus era profeta ou não. Tem uma grande diferença entre Deus e profeta. Aliás, ele não considerou Jesus nem profeta, porque ele estava conversando com uma pecadora. Ele disse, olha, se este realmente fosse profeta, não conversaria com esta mulher. Mas aquela mulher, ela não estava vendo Jesus como profeta, ela estava vendo Jesus como Deus. E é o que nós precisamos realmente, de fato, olhar para Jesus e vê-lo como Deus, como aquele que perdoa os pecados. Não convidar Jesus para se assentar à mesa, porque se assentar à mesa é dizer, Jesus, tu estás equiparado comigo. Não, meu irmão, nós temos que nos humilhar, nós temos que ir para os pés de Jesus, e lá nos pés de Jesus chorar e dizer, aqui eu entrego os meus fardos, aqui eu entrego, Senhor, quem eu sou, aqui eu entrego, Senhor, as minhas razões, as minhas escolhas, as minhas decisões, eu te adoro e eu choro diante de ti, eu me humilho diante de ti, mas eu reconheço uma coisa, que tu és Deus, e se tu perdoares os meus pecados serão perdoados. Jesus falou para aquele fariseu, tu não me destes água para lavar os meus pés, e esta mulher me entregou um perfume precioso. Porque se nós queremos ser perdoados por Deus, não há nada de mais valioso se não buscarmos a Ele. Não há nada de tão precioso senão o perdão dEle. Existem pessoas que querem conquistar o perdão de Jesus, convidando Ele para se assentar à mesa.
E estas pessoas dizem: olha, eu estou preparando o jantar, as minhas obras. Eu sou uma pessoa que antes bebia, agora não bebo mais. Eu sou uma pessoa que antes usava calça jeans, agora eu uso saia. Eu sou uma pessoa que antes eu ia para as festas, agora eu não vou mais para a festa. Eu antes namorava bastante, agora não namoro mais. Eu estou mudando completamente. Então, Jesus, eu estou me equiparando contigo. Olha, eu estou preparando o jantar, e este jantar significa as boas obras que eu estou praticando. Então se assente aqui e vamos conversar. Não é assim que Deus perdoa os nossos pecados. Porque as tuas muitas obras, diz a palavra, que não passa de um trapo da imundícia para Deus. A tua justiça não te perdoa, não retira os teus pecados. A tua justiça não rasga a dívida que você tem perante Deus. E não importa o tamanho dos teus pecados, as muitas obras, ainda que você doe o teu corpo em favor dos necessitados, ainda que você doe todos os teus bens, de nada adiantaria. Porque para nós sermos perdoados por Jesus é necessário reconhecermos a grandeza dele e a nossa baixeza. Irmos para os pés dele, levarmos o que nós temos de mais precioso. E o que nós temos de mais precioso? Se não um coração, se não uma vida, e derramar aos pés dele. E dizer: Senhor, eu choro, porque isso demonstra arrependimento. E eu reconheço que Tu és Deus, perdoa os meus pecados. Eu não me equiparo contigo, Senhor, ainda que eu faça um jantar especial, um banquete e te convide, mas isso não vai satisfazer o teu coração. Porque o fariseu convidou Jesus, deu uma janta para o Senhor Jesus Cristo, mas isso não trouxe uma satisfação para o coração do Senhor. Em razão de que não são as nossas obras que nos fazem quebrantar os nossos corações, não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus, mas é pelo arrependimento concedido por Deus que nós nos aproximamos de Cristo e dizemos: Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, tira de mim essa culpa. E não importa como você é visto pela sociedade, não importa como as pessoas estão te olhando. Neste momento eu quero que você analise como você se olha. E ainda que você olhe para si e diga: eu me olho de tal maneira que não gosto de mim mesmo, eu não suporto quem eu sou. E geralmente este não suporto quem eu sou é em razão das culpas que você carrega. Mas essa culpa que você carrega, ninguém pode tirar de você. Ainda que você faça sessões e sessões, ninguém pode arrancar de você a culpa, porque é algo interno. Mas Deus pode, Jesus pode. E perceba que Ele vai te perdoar e te dará paz, porque o perdão de Deus te dá paz, e te dará paz, porque Ele vai arrancar de você a culpa. O olhar de Deus é um olhar de misericórdia, de compaixão, é um olhar de quem não está interessado nos muitos favores humanos. Ainda que o fariseu apresente para Deus as boas obras, de nada adianta. O que ele quer são pessoas que estejam diante dele, reconhecendo que ele é Deus, a glória dele, o poder dele, e dizendo: Senhor, eu me submeto a ti, mas antes disso eu reconheço o teu amor. Tu és um Deus amoroso. Tu és um Deus que eu preciso, que eu necessito. Fique de pé em nome de Jesus.
Você feche seus olhos em nome de Jesus, você que está na sua casa. Talvez você tenha cometido tais erros na vida, a qual você não se perdoa. Uma vez eu pregando, falei dos erros fatais. Existem erros reparáveis, mas existem erros fatais. Erros que, por milésimos de segundos, você comete e destrói a vida de alguém ou a tua vida. Quantas pessoas estão me olhando agora que já cometeram erros fatais e que você se sente sobrecarregado, se sente culpado? Você não tem paz, porque é a culpa que te perturba. Talvez esses erros fatais destruíram o teu casamento, destruíram a vida de alguém. Mas esses erros estão também destruindo a tua própria vida. E Deus está te chamando hoje para se aproximar dele, ainda que você diga, mas eu não mereço o amor de Deus. Faça como esta mulher, se curve diante dele, se humilhe perante ele, lance o que há de mais valioso perante os pés dele. Não precisa você ser uma pessoa excelente, a melhor pessoa do mundo para alcançar o perdão de Deus. Não precisa você receber um reconhecimento humano para alcançar o perdão de Deus. Não precisa você receber de mim uma palavra dizendo, você merece o perdão de Deus. Não. Aquele ladrão da cruz, ninguém poderia olhar para ele e dizer, tu serás perdoado. Mas ele pediu perdão de quem poderia perdoá-lo, Jesus Cristo, e Jesus o perdoou. Ainda que alguém diga, eu não te perdoo, mas Deus te perdoa e Ele te dará paz. No passado, no presente e no futuro, esta pessoa carrega esta culpa, Senhor. Não importa a localização, não importa o ambiente, ela se sente culpada. Ela não pode retornar para trás, para refazer. Se ela pudesse, apagava da memória o fato, o que aconteceu. Mas a grande verdade, Senhor, que ela lembra de cada detalhe, ela lembra do que ocorreu, ela sente no ambiente o cheiro daquele dia, daquele terrível dia, e ela não consegue, Senhor, se perdoar, apagar da memória o erro que cometeu. E por isto a vida desta pessoa é sobrecarregada. Ela não precisa voltar para trás, reconstruir a história, Senhor. Ela precisa da cura interior para poder continuar a viver. E é por isso que nessa noite, você que está me escutando e que diz, Senhor, eu não posso voltar, mas eu quero caminhar em paz, porque você não tem paz, o seu interior é machucado. Você diz, Senhor, se eu pudesse fazer, eu faria, mas eu não fiz, e por isso aconteceu. Você se sente culpado por uma perda. Você se sente culpado por uma perda. Você diz, Senhor, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, mas você não pode. E o que você carrega agora é a culpa de um interior machucado, abatido, de uma alma melancólica. E Deus está agora dizendo, eu posso te dar a paz que advém do meu perdão, porque ao te perdoar,
não serás apenas alguém que viverá em paz comigo. O meu perdão não fará você manter um bom relacionamento somente comigo, mas fará também você manter um bom relacionamento consigo mesma, consigo mesmo. E é por isso que nessa noite eu te ofereço o meu perdão. Assim diz o Senhor, e não importa quem você é, não importa como você se sente, só se achegue a Ele, só se achegue a Ele agora, se prostre diante dEle e diga: Senhor, eu te ofereço o meu coração, eu te ofereço o meu coração, pois eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu perdão, Senhor. Você nessa noite pode fazer isso. Só se achegue perante Ele agora e abre o seu coração. Rasgue o seu coração e se prostre, pois Ele vai te perdoar, e o perdão dEle te dará uma paz verdadeira nessa noite. É só você se aproximar, se aproximar, se aproximar. Não convide Ele para uma mesa, você não está equiparado com Ele, mas se humilhe, se abaixe e se aproxime dos pés daquele que pode te perdoar, e comece a se humilhar e dizer: eu sei que tu me amas, eu sei que tu me amas, e tu irás perdoar os meus pecados, e tu irás fazer o meu pecado cair num mar de esquecimento, e nunca mais eu sofrerei a perda, nunca mais eu sofrerei esse erro, nunca mais eu sofrerei com essas feridas, porque o Senhor sara o meu interior agora é curado, é tocado, o teu interior agora é sarado pelo poder de Deus. Ele te perdoa, Ele perdoa, Ele perdoa, Ele perdoa. Não carregue essa culpa, não, jogue fora essa culpa e se entregue a esse amor. Pode chorar diante dele, que Ele te acalenta, Ele acolhe a tua alma, Ele não te desampara. Esse Senhor está aqui neste lugar, na sua casa, Ele está. Ele veio pro jantar na noite, Ele veio pro jantar nesta noite. Não ofereça outra coisa senão o teu coração, o teu coração. Se humilhe diante dele, ofereça as tuas lágrimas, enxugue os pés dele e se entregue a esse amor que te alcança. Não leve essa culpa embora, mas se desfaça dela agora e se entregue a Ele, e se entregue a Ele. Ele entra na tua casa, Ele entra na tua casa, e vocês participam de uma janta, mas é Ele que te serve, é Ele que te serve nesta noite, pois você não tem nada para oferecer a Ele, mas Ele tem um oceano de amor para te entregar nessa noite e dizer: filha, filho, os teus pecados eu perdoo, os teus pecados eu perdoo, e você sairá por aí com uma paz interior, poderá deixar a tua alma cantar, a tua alma ficará leve, a tua alma sentirá uma paz que nunca mais sentiu.